Bem-vindo ao Sistema Fast Renew, o único tratamento epigenômico de emagrecimento do mundo. Este é o primeiro vídeo de uma série onde vamos abordar de uma forma relativamente simples temas de grande interesse relacionados ao sobrepeso e à obesidade. Hoje vamos ver como a obesidade se desenvolve. Nosso corpo é constituído por 7 diferentes tipos de elementos: proteínas, gorduras, carboidratos, conhecido como açúcares, ácidos nucleicos, que formam genes, água, que constitui mais de 60% do nosso corpo, minerais e vitaminas. Todos são imprescindíveis para uma saúde perfeita, porém, hoje vamos nos concentrar no estudo das gorduras. Ao falar em gordura, quase todo mundo pensa apenas em reserva de energia, mas este elemento tem muitas outras funções importantíssimas. As gorduras formam hormônios, que levam informações, formam as bainhas de mielina, que isolam os nervos, dão sustentação a diversos órgãos e os protegem de traumas, conferem proteção térmica, protegem a pele da perda excessiva de água e, naturalmente, servem de reserva de energia. E foi justamente a capacidade do organismo controlar adequadamente a produção e a utilização de gordura de reserva que fez com que o homem sobrevivesse no início da sua história na Terra. Nesta época, o ambiente era extremamente hostil, com tempestades, inundações, terremotos, erupções vulcânicas. Os invernos eram longos e terríveis, as roupas eram precárias, o homem não tinha casa e ainda não dominava o fogo. Ele era caçador e coletor nômade, e a caça era a sua principal fonte de alimento. O grande problema é que o homem era muito pequeno, frágil, indefeso quando comparado aos demais animais, os quais eram enormes, extremamente fortes, resistentes e violentos. Isso limitava muito a sua capacidade de conseguir alimento. A solução era aproveitar animais mortos em combate, pequenos filhotes perdidos, peixes aprisionados em pequenas bacias de água, ovos e alguns animais que eventualmente conseguissem abater, caçando em grupo. Essa fonte de alimento era totalmente imprevisível e ele frequentemente passava dias ou até mesmo semanas sem ter nada para comer, ocasião em que emagrecia e sua vida era colocada em risco. Por outro lado, nos momentos de fartura de alimento, ele engordava, e esse peso extra também poderia colocar sua vida em risco, por comprometer a sua agilidade e velocidade de fuga. Mesmo diante disto, o homem sobreviveu, fato que prova que o seu organismo dispunha de um mecanismo com capacidade de perceber o que estava acontecendo e administrar eficientemente o estoque de gordura de reserva, de modo a não ocorrer falta nos momentos de carência e não ocorrer grande excesso nos momentos de fartura. Nosso organismo ainda funciona da mesma forma, e o mesmo mecanismo que protegeu a vida do homem pré-histórico ainda tenta preservar a saúde e a nossa vida. Embora, como você verá, graças ao nosso comportamento, ele acabe contribuindo para o desenvolvimento da obesidade. O controle do estoque de gordura é realizado de forma extremamente precisa por uma área do cérebro conhecida como hipotálamo, jogando com 2 pontos básicos: a ingestão de alimento, mediante o controle da fome, e um adequado gasto de energia, mediante o controle do metabolismo. O hipotálamo tenta manter o estoque de reserva constante dentro de um determinado intervalo. Para isso, ele precisa saber constantemente como está o estoque de gordura e, diante desta informação, tomar atitudes para aumentar a deposição ou promover a retirada de gordura. Vamos ver como isso é possível. A célula especializada na produção e reserva de gordura recebe o nome de adipócito, e o tecido formado pelos adipócitos é chamado de tecido adiposo. Hoje sabemos que o tecido adiposo, além de servir para guardar gordura, participa ativamente do controle do metabolismo e pode ser considerado como um importante órgão endócrino, a exemplo do pâncreas e da tireoide.
E isso ocorre justamente porque as suas células produzem e secretam substâncias conhecidas como adipocinas, as quais podem atuar sobre as células do próprio tecido adiposo, sobre células vizinhas ou sobre estruturas distantes. Um fato muito importante para o atendimento do processo de controle de estoque de gordura e, consequentemente, da geração de obesidade é que o tipo de secreção do adipócito depende basicamente da quantidade de gordura que ele possui. Um adipócito com quantidade normal de gordura produz, entre muitos outros tipos de adipocinas, a leptina e a adiponectina. Uma célula com pouca gordura produz o mesmo tipo de adipocinas, com a diferença de que a quantidade de leptina, nesse caso, é menor. Uma célula com excesso de gordura, diferente das outras duas, é uma célula doente e produz muitas substâncias inflamatórias, entre as quais duas se destacam: a resistina e a proteína C reativa. Ela também produz leptina, só que em maior quantidade que as outras. Guarde bem essas informações. Célula com muita gordura produz muita leptina. Célula com pouca gordura produz pouca leptina. Célula com muita gordura é doente, inflamada e produz resistina e proteína C reativa. Células com quantidade pequena ou normal de gordura são células normais e produzem adiponectina. A leptina é uma daquelas substâncias que atua à distância e, como a sua quantidade é diretamente proporcional à quantidade de gordura, ela funciona como um carteiro, levando informações para o cérebro sobre a quantidade de gordura existente no tecido adiposo. Ela atinge o cérebro viajando pelos vasos sanguíneos. Antes de chegar ao cérebro, ela precisa passar por uma espécie de filtro conhecido como barreira hematoencefálica. Depois de passar por essa barreira, a leptina finalmente atinge o hipotálamo, onde irá contar para o cérebro como está o estoque de reserva. Quando a quantidade de gordura do tecido de reserva está normal, a quantidade de leptina produzida é normal e o cérebro pensa: ok, está tudo certo. Nesta situação, a fome e o gasto de energia são mantidos estabilizados e o peso se mantém constante. Quando a quantidade de gordura do tecido adiposo está abaixo do normal, a quantidade de leptina produzida diminui e o hipotálamo percebe isso e diz: vamos engordar. Para isso, ele provoca aumento da fome e diminuição do gasto. Comendo mais e gastando menos, ocorre sobra de energia e a pessoa engorda, o nível de gordura de reserva volta ao normal. Quando a quantidade de gordura do tecido adiposo está acima do normal, a quantidade de leptina produzida aumenta. O hipotálamo percebe e diz: vamos emagrecer. Nesta situação, a fome diminui e o gasto de energia aumenta. Comendo menos e gastando mais, ocorre consumo de gordura e o nível de estoque volta ao normal. Aqui temos um caso de estoque de gordura normal e podemos ver como a leptina passa a informação para o hipotálamo. Estas estruturas presas na membrana da célula hipotalâmica são os lugares onde a leptina se encaixa e recebem o nome de receptor de leptina. Ao se ligar nos receptores, ocorre a ativação deles. Esta ativação vai fazer com que determinados processos metabólicos ocorram dentro da célula. Note que somente alguns receptores foram usados. Aqui, com o estoque de reserva diminuído, nós vemos que pouca leptina chega ao hipotálamo e pouco receptor é ativado, determinando estímulo mínimo. Finalmente, aqui, com o estoque de gordura aumentado, muita leptina chega e se liga aos receptores, determinando estímulo máximo. Bom, já sabemos que o hipotálamo controla a fome e o gasto, mas será que só porque ele determinou que ocorresse diminuição da fome, a pessoa vai comer menos? Nem sempre. Muitas vezes as pessoas comem simplesmente porque querem, mesmo sem sentir fome. E em relação ao gasto de energia, como as coisas ocorrem? O hipotálamo, como vimos,
pode determinar que ocorra aumento do gasto de energia. Isso significa que, mesmo em repouso, estaremos gastando mais do que gastaríamos. Porém, o maior gasto ocorre com as atividades executadas no dia a dia. Se a pessoa resolver ficar sedentária, o efeito do aumento do gasto, determinado pelo hipotálamo, será praticamente anulado. No passado, o comportamento era diferente. A atividade física era inevitável. E, como conseguir comida representava um risco de vida, o homem obedecia ao impulso da fome. Hoje, comendo sem fome e mantendo-se sedentário, o homem impede o hipotálamo de ajudá-lo a devolver seu estoque de gordura ao normal. Se não fosse isso, no máximo, a pessoa engordaria até um determinado limite, ficaria apenas com um sobrepeso momentâneo e depois voltaria ao normal, não atingindo nunca o estágio de obesidade. Ao agir contra a natureza, o homem ultrapassa o limite do sobrepeso, marcado pelo aumento da leptina e estímulo máximo dos receptores, e continua engordando. Normalmente, a leptina se liga ao receptor e logo após é destruída, interrompendo o estímulo e permitindo que aquele receptor descanse por um determinado período antes dele se ligar a outra molécula de leptina. Se houver excesso de leptina, assim que a molécula ligada ao receptor for destruída, outra irá se ligar, não dando tempo para o necessário repouso. Isso faz com que os receptores fiquem sobrecarregados e terminem não mais respondendo ao estímulo. A isso damos o nome de resistência do receptor. Quando isso ocorre, deixamos o campo da normalidade e entramos no campo do anormal, iniciando a primeira fase da geração da obesidade. Note que o receptor resistente não é ativado. Logo, ele não passa informações para a célula. Isso faz com que o hipotálamo pense que ocorreu diminuição da quantidade de gordura de reserva e que a sua atitude de diminuir a fome e aumentar o gasto foi eficiente. Exatamente o contrário do que realmente aconteceu. Pensando assim, ele começa o processo de retorno à situação normal, provocando diminuição do gasto e aumento da fome. O resultado prático é maior dificuldade para perder peso. Quantas vezes você mesmo ou alguém que você conhece disse: "Não sei o que está acontecendo. Antes era tão fácil emagrecer. Agora, mesmo diminuindo a comida, não consigo perder nada e, além do mais, sinto fome." Isto é típico desta fase 1. E, o pior, na maioria dos casos, por sentir mais fome e por não ver o resultado esperado, a pessoa acaba desistindo e comendo mais, de modo que acaba engordando e entrando na segunda fase da geração da obesidade. Os receptores possuem uma vida pequena e precisam ser constantemente renovados. Quando eles estão submetidos a uma sobrecarga prolongada, o núcleo da célula bloqueia a produção de novos receptores. Isso se chama downregulation. A associação da resistência com a diminuição da reposição faz com que passemos a ter apenas alguns receptores ativos, de modo que, mesmo diante de um excesso de leptina, o hipotálamo recebe estímulos compatíveis com o que receberia se a pessoa estivesse com o estoque normal de gordura. Ora, se o estoque está normal, o hipotálamo pode encerrar a sua ação de controle da fome e estímulo do gasto. A consequência é rápida. Se na fase 1 a pessoa ainda podia conseguir, mediante um esforço grande, perder um pouquinho de peso, agora, mesmo se esforçando, a perda é muito mais difícil. Embora nessa fase 2, a fome e o gasto estejam próximos ao de uma pessoa normal, estamos diante de um hipotálamo afetado, incapaz de perceber a realidade e de uma célula gordurosa doentia,
produzindo adipocinas inflamatórias. Veja que, em relação ao período de sobrepeso, a fome aumentou bastante e a capacidade de gastar energia diminuiu muito. Mais uma vez, mais cedo ou mais tarde, a pessoa se decepcionará com o seu esforço inútil e acabará largando tudo e engordando mais. Quanto mais engorda, mais leptina e adipocinas inflamatórias produz, de modo que, rapidamente, ela entra na fase 3. Nesta fase, a proteína C reativa formada pelo adipócito inflamado se liga à leptina, formando um complexo grande, o qual não consegue passar pela barreira hematoencefálica. O efeito é rápido e intenso. Menos leptina chega ao hipotálamo já doente e só uma parte dos receptores responsivos é ativada. Uma quantidade agora inferior à de uma pessoa normal. Por esse motivo, o hipotálamo acha que está diante da falta de gordura de reserva. Supõe que a pessoa está magra demais e começa a fazer aquilo para o qual foi programado. Eleva a fome ao máximo e reduz o gasto ao mínimo, mesmo com a pessoa estando gorda. É nessa fase que a maior parte das pessoas se desespera e procura ajuda médica. Agora, ela sente realmente muita fome, pensa repetidamente em comida, fica ansiosa por estar engordando e por não conseguir mais se controlar. Chega mesmo a ficar deprimida pelo fracasso apresentado. Mesmo que tente fazer dieta e exercício, o gasto de energia é tão pequeno que não ocorre emagrecimento. Além disso, qualquer deslize, por menor que seja, faz com que ela engorde desproporcionalmente ao crime cometido. Se você está assustado com o que viu até agora, se prepare, porque isso não é tudo. Ainda existe a quarta fase. Vimos que a célula com excesso de gordura é uma célula doente, inflamada e que por esse motivo produz resistina e proteína C reativa. Produz também muita leptina e praticamente nada de adiponectina. Essas quatro coisas juntas fazem com que outro tipo de receptor pare de funcionar, o receptor de insulina. Normalmente esse receptor se liga à insulina e isso desencadeia uma sequência de acontecimentos que culminam com o aumento da entrada de glicose nas células. Quando o receptor fica resistente, a insulina se liga, mas ele não é ativado, de modo que não ocorre entrada de glicose nas células. O acúmulo de glicose no sangue faz com que o pâncreas produza mais insulina para tentar fazer esta glicose entrar nas células. Isto é um problema muito sério para a pessoa que está engordando, porque a insulina é um hormônio que estimula a formação de mais gordura e bloqueia sua utilização para gerar energia. Ao mesmo tempo, o excesso de insulina sobrecarrega os receptores ainda responsivos e causa crises repetidas de queda de açúcar no sangue. Essas crises fazem com que ocorra aumento exagerado da fome e uma verdadeira compulsão pelos alimentos. Além disso, tentando corrigir o açúcar do sangue, ocorre produção de glucagon, um hormônio de efeito contrário à insulina. Esse hormônio estimula a produção de glicose, usando como matéria-prima aminoácidos obtidos da quebra das proteínas musculares. Consequência, a pessoa perde músculo e fica flácida. Perdendo músculo, sua capacidade de gasto diminui mais ainda. Agora sim a coisa está realmente complicada. Com fome excessiva, compulsão pelos alimentos, ansiedade, depressão, sensação de fracasso, baixa autoestima e baixíssimo gasto de energia, além do bloqueio do uso de gordura e estímulo à sua formação, a evolução do peso ocorre de uma forma muito fácil, rápida e incontrolável. O peso agora ultrapassa o limite de resistência das articulações, dos ligamentos e dos tendões,
podendo levar a pessoa a desenvolver lesões que vão limitar a sua atividade física e desta forma contribuir para um aumento de peso maior ainda, podendo levar ao grau de obesidade mórbida. Falamos sobre a leptina, sobre adipocinas e insulina no controle da fome e do gasto de energia. Este é um controle que ocorre a longo prazo. Existem várias outras vias que se interligam com o que vimos hoje, exercendo um controle a curto prazo. Iremos comentar sobre elas oportunamente na medida em que formos desenvolvendo os temas relacionados ao sobrepeso e à obesidade. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre os tratamentos de emagrecimento e como eles funcionam, comparando os tratamentos convencionais com o sistema Fast Renew. Obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.